Nos últimos 3 meses, Frank tinha estado trabalhando no departamento de tecnologia da informação de um dos escritórios enfadonhos, dos quais havia milhares em todo o país. Ele gostava do seu trabalho em sua maior parte, se não fosse tão entediante, seria ótimo. O salário era relativamente baixo, mas, como um recém-formado na faculdade, o jovem estava feliz com isso mesmo assim. A empresa era administrada por um empresário idoso e experiente, que fazia muito trabalho de caridade e era um residente honorário da cidade. Um dia, o diretor pediu por alguns voluntários para saírem mais cedo do trabalho e irem ao orfanato para buscar um lote de itens doados e mantimentos. Ao ouvir isso, Frank percebeu que chegará a sua vez. Ele viu essa tarefa como uma oportunidade de fazer uma pausa do escritório enfadonho, do qual estava muito cansado. Sr. Kane, eu adoraria ir. Vou levar o Ben Parker comigo. Vamos fazer o trabalho, sugeriu o jovem. O empresário sorriu sabiamente e imediatamente deu sua aprovação. Frank sabia que Ben nunca perderia a chance de sair do escritório. Ele provavelmente concordaria em ir até o fim do mundo apenas para escapar desse trabalho mundano. Como todos os itens doados já estavam carregados na van, tudo o que os homens tinham que fazer era abastecer e esperar pacientemente pelo motorista. Felizmente, ele chegou em cerca de 1 minuto e imediatamente ligou o motor. Frank nunca tinha ido a esse orfanato, então ele realmente não sabia onde estava localizado. Levou cerca de meia hora para chegar lá. A estrada de terra que levava ao orfanato estava em um estado terrível, o que não podia deixar de irritar o rapaz, que saltava a cada 2 segundos com os solavancos. Finalmente, eles viram o orfanato aparecer ao longe. Era um prédio imenso construído no meio do século passado. A aparência dele não poderia deixar de evocar sentimentos tristes, paredes cinzentas indescritíveis e janelas com tinta descascando arruinavam completamente o humor do jovem, que simplesmente queria relaxar e sair do trabalho no escritório. Eles foram recebidos no portão pelo diretor do orfanato, que disse ao motorista onde ele poderia estacionar a van. "Bem, agora é a nossa vez de trabalhar", exclamou Frank, esfregando as mãos. Francamente falando, ele já estava cansado de ficar sentado na van e, portanto, estava ansioso para começar o trabalho o mais rápido possível. Logo, os jovens estavam descarregando as caixas de papelão cheias de roupas e mantimentos. Cerca da metade das crianças saíram correndo do orfanato para olhar para eles. "Vocês trouxeram algum brinquedo?", perguntou timidamente um menino de cerca de 5 anos. Frank ficou surpreso e olhou para o menininho. O homem se sentiu muito desconfortável porque o pequeno fez uma pergunta que ele não conseguia realmente responder. "Desculpe, menininho, acho que não tem brinquedos aqui", respondeu Frank tristemente. O menino suspirou de decepção. "Tudo bem, é só que não temos muitos brinquedos aqui. Eu gosto de carros e soldadinhos, mas só temos blocos de construção e bonecas", respondeu o menino. A resposta do menino fez o coração de Frank afundar. A última coisa que ele esperava ouvir era que as crianças não tinham brinquedos suficientes para brincar. "Está tudo bem, menininho. Voltaremos e traremos brinquedos para você. Eu até posso trazer um conjunto de construção. Você gostaria disso?" Frank perguntou. "Você precisa perguntar? Claro que eu gostaria, e não só eu. Meu nome é Kevin Moore, aliás, mas meus amigos me chamam de Kel. Pergunte por mim quando você voltar", exclamou o menino alegremente. Frank deu um sinal de positivo e prometeu que voltaria assim que tivesse a chance. Ben olhou para seu colega surpreso e balançou a cabeça. O homem não pôde deixar de se sentir triste com a viagem. Ele sentia muita pena das crianças e até ficou emocionado. Frank estava prestes a entrar na van quando de repente viu uma mulher alta e gordinha, a diretora e as cuidadoras correndo ao redor dela como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Provavelmente alguma doadora importante. "É óbvio demais", sussurrou o homem. Naquele momento, uma pessoa que estava próxima disse: "O pai dela é George Wilson, ele é um milionário. O nome dela é Diana, ela faz trabalho de caridade e este orfanato está sob sua responsabilidade." Frank deu uma risadinha e depois olhou para Diana, que estava pacientemente ouvindo o relatório do diretor naquele momento. Que doadora ela é! Nem sequer sabe que as crianças não têm brinquedos.
Provavelmente só vem aqui para aparecer na mídia, acrescentou o homem. Em seguida, olhou para seu colega desapontado, mas não discutiu com ele. Diana era um pouco acima do peso, mas isso não a tornava menos bonita. Era difícil dizer se alguém contou a Diana o que Frank havia dito, mas era óbvio que ela tinha notado o jovem quando estavam saindo do orfanato. Frank olhou para trás e acenou para Kevin. Ele gostava do menino por sua sinceridade infantil e natureza aberta. Frank sabia que nunca mais seria o mesmo depois de visitar o orfanato. O destino dos pequenos órfãos que ele nem conhecia nunca o preocupou tanto como agora. A viagem ao orfanato deixou algumas impressões conflitantes no jovem. Por um lado, ele viu que as crianças eram bem cuidadas, mas, por outro lado, o homem não conseguia entender como era possível que elas não tivessem brinquedos suficientes para brincar. Essa mulher milionária, Diana, não poderia comprar alguns conjuntos de brincadeiras para as crianças. Não é como se isso fosse arruiná-la, pensou Frank. O resto da semana passou voando para Frank, que estava ocupado com o trabalho, e ele ficou muito feliz quando a semana finalmente acabou. Assim que recebeu seu salário, o jovem correu para a loja de brinquedos e cumpriu a promessa que fez a Kevin assim que entrou no reino dos brinquedos. Frank passou de prateleira em prateleira e procurou algo especial e bonito. Lembrando do amor de Kevin por carros, o homem comprou para ele uma miniatura de guindaste cujas peças e componentes eram feitos para serem iguais aos de um guindaste real. Ele não se esqueceu do restante das crianças e comprou um saco inteiro de brinquedos para elas. Bem, isso é melhor. Isso definitivamente vai deixar o Kevin feliz, pensou Frank com um sorriso. O homem colocou os brinquedos em uma sacola, chamou o motorista e informou seu destino. Imagine a surpresa da equipe do orfanato quando um estranho chegou à porta deles com uma sacola cheia de presentes, como o Papai Noel. Ao ver a alegria nos olhos de Kevin, Frank não conseguiu conter suas lágrimas. Os olhos do menino literalmente brilhavam de felicidade e estavam cheios daquela alegria que apenas as crianças pequenas podem sentir. Uau, o que temos aqui? Um novo doador, Frank ouviu uma voz atrás de si. O homem virou-se e viu Diana sorrindo enquanto observava distribuir os brinquedos, tentando garantir que cada criança recebesse algo. Bem, eu recebi meu salário e queria comprar algo para as crianças, respondeu Frank respeitosamente. Diana olhou atentamente para o homem, a quem ela de repente viu de uma maneira completamente diferente. Da última vez que ela viu Frank, Diana entendeu que ele estava apenas fazendo o que seu chefe pediu, mas agora ele veio ao orfanato por vontade própria. Frank e Diana nem perceberam quando começaram a conversar. Acontece que a filha da milionária realmente não sabia que as crianças não tinham brinquedos. Além disso, a diretora do orfanato sempre lhe dava relatórios detalhados sobre como as doações de Diana eram usadas, afirmando que ela comprava tudo o que as crianças queriam. Ele deve ter mentido para mim e roubado dinheiro. E como eu devo confiar nas pessoas depois disso? Disse Diana desapontada. Depois de conversar com essa jovem inteligente, Frank sentiu de repente uma onda de simpatia inexplicável por ela. Agora, Diana não parecia mais arrogante e certamente não era egoísta. Quanto à aparência da mulher, Frank parecia não notar nenhuma falha nessa mulher bonita e encantadora. Após conversar com Frank, Diana teve uma conversa extremamente desagradável com a diretora do orfanato, durante a qual ele apontou seus erros e como ele falhou em fornecer tudo o que as crianças precisavam. Senhorita Wilson, eu prometo que vou consertar tudo. Me dê mais uma chance, por favor, tentou tranquilizar Diana o diretor sabendo que, se Diana compartilhasse suas preocupações com seu pai, ele enfrentaria sérios problemas. Anna estava acostumada a confiar nas pessoas e, portanto, perdoou o diretor, que cometeu um erro extremamente infeliz na vida. Mas isso nem era o que mais preocupava a mulher. Após sua conversa com Frank, ela se sentiu atraída por ele como se fosse um imã. Havia algo no homem que fazia o coração de Diana bater mais rápido apenas ao pensar em seu nome. O mais interessante era que Frank sentia o mesmo por ela. E foi após aquele encontro memorável dentro das paredes do orfanato que Diana e Frank passaram a se ver quase todos os dias. Ambos sempre arranjavam motivos importantes e plausíveis para marcar encontros. Ao descobrir que Frank estava namorando a filha da milionária, seu amigo Ben ficou muito com ciúmes. Você realmente gosta dessa gordinha? Olhe só para ela, ela é feia de verdade.
Você provavelmente está atrás do dinheiro dela, disse o homem durante o almoço. As bochechas de Frank instantaneamente coraram e seus lábios se fecharam em uma linha contínua de raiva. Como você se atreve? O que o dinheiro dela tem a ver com o nosso relacionamento? Eu não estou interessado em sua fortuna. Você está sendo ridículo, respondeu Frank. Uma vez que a conversa entre Frank e Ben foi bastante pública, os rumores imediatamente se espalharam pelo escritório. Na maior parte, os outros funcionários não acreditavam realmente que um homem atraente pudesse namorar uma mulher com aparência comum como Diana. Felizmente, o casal não se importava com as opiniões dos outros e só se concentrava em sua própria felicidade. É difícil dizer se eles teriam se casado naquele momento, mas, após o pai de Diana descobrir sobre seu relacionamento com o rapaz do setor de TI, as coisas tomaram um rumo inesperado. O que você pensa que está fazendo? Quer que eu me torne motivo de chacota para meus parceiros de negócios? Quer que todos na cidade falem sobre como a filha de George Wilson está pronta para se casar com o primeiro cara que conheceu? O empresário estava indignado, agitando as mãos no ar como um louco. Essa foi a primeira vez que Diana viu seu pai tão furioso e, francamente, ela ficou chocada com a maneira como ele encarava a situação. A mulher não via nada de errado em formar uma família com a pessoa que amava. Após contar a Frank sobre esse incidente, Diana ficou agradavelmente surpresa ao ver a determinação e disposição do jovem em lutar por ela. Está tudo bem, seu pai é contra o nosso relacionamento. Não vamos convidá-lo para o nosso casamento. Eu não me importo com o seu dinheiro ou com o dinheiro dele, respondeu Frank. Diana sorriu e abraçou seu noivo. A mulher ficou muito aliviada ao ouvir sua resposta e não duvidou do compromisso de Frank nem por um minuto. Afinal, nem todos poderiam encontrar a coragem de confrontar um milionário influente que fazia seus subordinados e parceiros de negócios tremerem de medo apenas com sua aparência. Além de namorar Diana, Frank também passava a ver Kevin todos os finais de semana. Ele se apegou muito ao menininho e, ao olhar nos olhos alegres de Kevin, Frank se pegou pensando que gostaria de ter um filho. Durante uma das visitas de Frank, Kevin segurou sua mão e perguntou baixinho: "Você acha que poderia me adotar? Poderíamos nos ver todos os dias. Você nem imagina que poderíamos jogar beisebol e patinar todos os dias." As palavras do menino fizeram o coração de Frank disparar. A verdade é que Kevin parecia ter lido seus pensamentos. Frank já vinha pensando nisso há algum tempo, mas tinha medo de contar a Diana. No entanto, quando o assunto surgiu na conversa com sua noiva, ele recebeu total apoio e aprovação. "Claro que eu não me importaria." "Como você pode sequer pensar assim? Eu realmente gosto do Kevin, ele é um menino doce e gentil", exclamou Diana. Agora que a questão mais urgente estava resolvida, os jovens começaram a pensar em se casar. Como não podiam contar com nenhum tipo de apoio do pai de Diana, Frank sugeriu que eles se casassem em segredo, sem cobertura da imprensa ou publicidade oficial. O jovem casal levou cerca de um mês para se preparar para esse evento emocionante. No dia do casamento, havia surpreendentemente poucas pessoas na prefeitura. O noivo tinha apenas sua mãe como convidada, e a noiva convidou alguns amigos e um colega do centro voluntário. Além dos adultos, havia também um menininho de terno correndo em volta do casal, chamando-os de mãe e pai ao mesmo tempo. A noiva não parecia realmente ser a filha de um milionário conhecido. Depois de trocarem as alianças, os recém-casados selaram a união com um beijo apaixonado e saíram para a rua. É claro que esse não era o tipo de casamento com o qual Diana sonhava. No fundo, ela queria um casamento grande, com música ao vivo e centenas de garçons em uniformes elegantes, atendendo a todos os pedidos de seus convidados. Mas, quando o casal começou a descer as escadas, aplausos altos irromperam, imediatamente substituídos pelo som divino de vários saxofones, violinos e tambores. Diana olhou para a esquerda, surpresa, e viu seu pai de terno e gravata borboleta em pé na frente dela, parecendo muito importante e orgulhoso. Você achou que o velho George não viria ver o próprio casamento de sua filha? Melhor pensar de novo. Eu sabia de todo o seu plano de se casar em segredo, então decidi surpreendê-los, explicou o Sr. Wilson ao ver a expressão chocada no rosto de Frank. Bem, você certamente nos surpreendeu, disse Diana com um sorriso. Mas o mais feliz de todos era o pequeno Kevin, a quem os jovens pais finalmente ganharam a custódia alguns dias antes do casamento.
Agora, a vida do menino teria tudo o que ele sonhava nos últimos anos. Aproximando-se do genro, George Wilson apertou sua mão, o abraçou e disse baixinho: "Espero que você não planeje parar em apenas um filho. Eu quero ter pelo menos uma dúzia de netinhos que todos me recebam com gritos alegres toda vez que eu for à sua casa no Natal com um saco de presentes." Frank sorriu e olhou para Diana, cujos olhos estavam cheios de amor e ternura. De mãos dadas, os 3 membros da nova família se dirigiram à limusine que George Wilson contratou para eles. Agora, a nova família estava a caminho de uma lua de mel em Miami, e só podemos desejar a eles uma vida feliz juntos, cheia de amor e respeito mútuo. Assim chegamos ao final de mais uma história em áudio. Deixe seu comentário, o seu like, se inscreva e ative o sininho, e não perca nossas histórias em áudio.